Olha que questão interessante. A gente tem soma, multiplicação, subtração, tem parênteses e, além disso, tem três potências distribuídas no meio dessa expressão. Para além disso, as alternativas não possuem números que a gente está muito acostumado. Esse sinal de exclamação ele significa alguma coisa. E nesse vídeo eu vou te explicar como resolver essa questão, como interpretar essas alternativas, e eu prometo que no final você vai sair mais esperto. Bem, essa é a nossa questão. Temos 2 elevado a 3 vezes 5 mais 2 ao quadrado, abre parênteses, 5 ao quadrado menos 5, fecha parênteses. E a primeira coisa que você precisa lembrar é que entre esse número e esse parênteses existe uma multiplicação. Sempre que a gente tiver um número colado com parênteses, mas do lado de fora, sem o sinal de soma, de subtração, de divisão aqui no meio, significa que tem uma multiplicação. O que isso quer dizer? Que esse número daqui ele vai multiplicar o resultado desse parênteses. E aqui a gente tem o sinal de multiplicação, abrimos o parênteses, 5 ao quadrado menos 5. Essa é a nossa questão. Para começar a responder isso aqui, eu quero chamar a atenção para esse parênteses. Sempre que nós tivermos parênteses, colchetes e chaves, é um jeito de sinalizar para a gente que o que está ali dentro precisa ser resolvido primeiro. Como nessa questão nós temos parênteses, a gente primeiro vai responder isso aqui e depois vai mexer nas outras coisas. Para poder fazer isso, vamos responder aqui separadamente. Olha só, nós temos 5 ao quadrado menos 5. Ou seja, nós temos uma potência, o número 5 elevado a 2 e uma subtração. Como é que a gente faz para responder? Primeiro a gente responde a potência e depois a subtração. Como é que fica? 5 ao quadrado é 25, menos 5. 25 menos 5 vai ser igual a 20. Essa é a resposta do que está entre parênteses. Se você pensou em primeiro fazer 5 menos 5 e depois elevado ao quadrado, fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar por que isso não pode ser feito. Vamos usar esse resultado para reescrever essa expressão. 2 ao quadrado vezes o que estava entre parênteses, que nós já calculamos, descobrimos que é 20, então essa é a nossa expressão agora. O que é que nos sobrou? Nós temos multiplicação, soma, outra multiplicação e temos essas duas potências aqui. Na matemática existe uma ordem de prioridade para fazer as coisas. Do mesmo jeito que aqui nós começamos pela potência, nessa expressão nós vamos começar pela potência. Por quê? Na matemática, primeiro a gente responde as potências, ou seja, um número elevado a outro número, ou as raízes. Depois a gente responde as multiplicações ou divisões. E por último é que a gente responde as somas ou subtrações. Se você consegue enxergar a independência dos termos, você não precisa se ater muito a essa ordem. Mas aqui a gente vai seguir essa hierarquia para não cometer erros. Então a primeira coisa que a gente vai responder é a potência. Nós temos duas. A primeira que a gente vai responder é 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Vezes 5 mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. 4 vezes 20. Agora nós temos uma soma e duas multiplicações. Pelo que a gente está vendo aqui, primeiro se responde as multiplicações para depois se responder a soma. Ou seja, essa expressão vai virar 8 vezes 5, que dá 40, mais, já que nós não estamos mexendo nessa soma, 4 vezes 20, que dá 80. 40 mais 80 é igual a 120, que é a resposta da nossa questão. No entanto, se você for olhar as alternativas, você vai ver que esse número não existe lá. O que a gente tem lá é 2, 3, 4 e 5 com esse sinal de exclamação do lado. E é por isso que eu preciso te explicar o que é fatorial. A resposta que a gente encontrou foi 120, mas as nossas alternativas são 2, 3, 4 e 5 com esse sinal de exclamação do lado. Isso aqui é a estrutura de um fatorial. E eu vou te explicar como funciona. Um fatorial é um jeito de representar uma multiplicação. Qual? A multiplicação de um número por seus antecessores. Como assim? Se a gente tem 4 fatorial, isso vai ser a multiplicação do 4 por seus antecessores, os números que vieram antes do 4, que são 3, 2, 1. Entendeu? Do mesmo jeito, se você tem 3 fatorial, isso vai ser a multiplicação do 3 por seus antecessores, vezes 2, vezes 1. Em relação ao 5, a mesma coisa. Quais são os números que vêm antes do 5? 4, 3, 2, 1. E todas essas multiplicações, elas possuem resultado. Por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2, que dá 6, que vezes 1 continua sendo 6. Beleza?
Quanto é que é o 4 fatorial? Ó, eu já sei que 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Então, 4 fatorial vai ser 4 vezes 6, que vai ser igual a 24. Então, o fatorial nada mais é do que essa maneira de representar uma multiplicação. E você pode me perguntar, se você está multiplicando um número por seus antecessores, por que o zero não está aparecendo? Se a gente coloca o zero no final de todas essas multiplicações, todos eles vão ser igualados a zero, porque qualquer número multiplicado por zero continua sendo zero. Então, por isso que os antecessores são maiores que zero, beleza? Mas vamos seguir respondendo. O 5 fatorial ele vai ser 5 vezes o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que a gente já calculou aqui em cima e descobrimos que é 24. Então, 5 fatorial é igual a 5 vezes 24, que dá 120. Substituindo essas contas nas nossas alternativas, é isso que nós encontramos. As nossas alternativas, na verdade, são 2, 6, 24 e 120. Portanto, a resposta para essa questão é a alternativa D, 5 fatorial. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação. Lembre de se inscrever aqui no canal e eu te vejo numa próxima. Até mais!